próprio presidente desmentiu isso em suas redes sociais. Quem é que propaga fake news aqui, seus bandos de jornalistas? Quando abrir a CPI da fake news nessa Assembleia Legislativa, eu vou meter requerimento convocando cada um de vocês para virem aqui e ter que se explicar o porquê divulgaram tantas matérias falsas, tantas notícias falsas, não só na época da campanha, como atualmente também. Canalhas, safados, sem vergonha, com mensagens de Satanás, só mandam mensagem errada, falsa, que nada tem a ver com a realidade. E olha que recentemente eu tive aqui a bancada do PSOL, que vive dizendo que eu divulgo fake news. Uma deputada inclusive entrou com um pedido de cassação do meu mandato no Conselho de Ética, porque o meu gabinete é o gabinete do ódio, então eu preciso ser investigado e precisam cassar o meu mandato. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos aqui presentes, aos deputados, ao público que nos assiste pela Rede Alesp, ao público aqui na galeria, aos nossos funcionários, aos policiais militares e civis. Só dentro desse tema que a doutora Janaína abordou, muitos têm me ligado, doutora, me perguntando, sobre a minha saúde. Não tive nenhum sintoma, estou assintomático. Na quinta-feira passada estive com o presidente, estive com o Fábio, o Van Garten, que testou positivo. E muitos da imprensa têm ligado aqui na casa e têm ligado para mim para saber. Então, só como medida, até para esclarecimento e para que não gere nenhuma dúvida, ou que muitos não tenham aí medo de estar próximo, a gente vai fazer o exame voluntariamente e tudo mais para testar o positivo ou negativo. Creio que será negativo, deputado Douglas, mas é sempre bom esclarecer. Então, tá aí o pedido, para fazer esse exame e logo mais estarei fazendo. Mas o motivo que me traz aqui na tribuna hoje é um lixo de reportagem da revista Isto É, da Lixo É, deputado Douglas, que cita Vossa Excelência também e me cita nessa reportagem. O título da reportagem é As Falanges do Ódio Digital. E aqui eles colocam, o deputado Douglas trouxe aqui, qual que é a câmera para mostrar? As falanges do ódio digital. Na capa aqui da reportagem trazem a família Bolsonaro, aqui, e trazem também o professor Olavo de Carvalho, e no meio da reportagem dizem, sobre a facção paulista, deputado Douglas, e que essa facção age aqui dentro da Assembleia Legislativa. Ora, vão ter que provar em juízo do que nos acusam. Dentro da reportagem, eles dizem aqui, deputado Coronel Telhada, os parlamentares são seguidos por deputados estaduais, como a Ana Maria Campanholo, do PSL Santa Catarina, mas o principal núcleo desses colaboradores nos estados está enraizado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Um dos deputados mais ativos na facção da Alesp é Gil Diniz, carteiro reaça, como é conhecido. Ele já foi assessor de Eduardo na Câmara, e olhem só, ele já foi assessor de Eduardo na Câmara, e lá promoveu esquemas de rachadinha. No gabinete do filho do presidente. Situação que ele replicou na Alesp. E segue. Ora, trabalhei por 4 anos no primeiro mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro e nunca fui acusado de coisa nenhuma. Pelo contrário, pelo trabalho que eu fiz, deputado Douglas, e Vossa Excelência sabe, nós estivemos na rua panfletando, pedindo voto, lado a lado. Fui convidado a sair candidato ao lado do Eduardo e tive o voto de 214.037 paulistas. Esse vagabundo desse repórter aqui vem dizer que eu promovi dentro do gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro esquema de rachadinha. Fui acusado por um outro vagabundo que estava no meu gabinete. Eu não vi essa matéria. Estou respondendo no MP, já fui ao MP diversas vezes. Peço aqui ao procurador-geral, o Ismânio, o que mais que o MP quer de mim? O que mais? Fui lá de livre e espontânea vontade depor antes do meu acusador e botei o meu sigilo bancário à disposição do MP.
todos os meus funcionários foram lá também e da mesma maneira colocaram ali o seu sigilo bancário à disposição do MP, sem pedido judicial. O vagabundo que me acusa, ele diz no depoimento que não tem prova nenhuma, e que ele nunca devolveu um centavo. O MP quer o quê? O Ministério Público quer o quê? Esse canalha desse jornalista aqui, ele mente mais uma vez, e a imprensa vem mentindo, deputado Douglas, reiteradas vezes, mas nos acusam de propagar o ódio, nos acusam de fake news. Agora aqui, fantástico, Rede Globo, com aquele ai, nós não sabíamos, sabia sim, a penitenciária é sabida, é conhecida inclusive pela Globo, que lá vão os condenados por abuso que não sabiam. Então deixo aqui o meu repúdio, peço, presidente, que mande aqui as notas taquigráficas ao procurador-geral, ao doutor Ismânio, porque continua à disposição do MP. Que mais que vocês querem? Que mais que vossas excelências querem? O que parece é que querem que eu sangre aí até a eleição municipal, ou querem prejudicar o deputado Eduardo Bolsonaro, ou o próprio presidente Bolsonaro, porque não é possível que depois de quase 2 meses aí, que eu entreguei à disposição o meu sigilo bancário, não tenham feito ainda o cruzamento de dados, e outros deputados, que também tiveram aí as suas denúncias, já foram arquivadas. Então qual é o peso e qual é a medida para mim? Deixem claro, venham a público, não deram as entrevistas aí, quando eu fui denunciado. Então deixo aqui a minha indignação, não vou processar dessa vez, isto é, esse lixo de mídia, vou processar direto o jornalista, esse canalha aqui que mentiu e vai continuar mentindo. Essa casa aqui está abrindo uma CPI para falar de fake news, e já adianto, vou fazer um requerimento para ele vir aqui explicar onde que eu fui denunciado por esquema de rachadinha no gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro, e aguardo o Ministério Público se manifestar. Muito obrigado, senhor presidente. Dando continuidade à fala do nobre deputado Gil Diniz a respeito da matéria ridícula que foi veiculada nessa manhã pela revista Isto É uma vergonha, né, senhores? Eles publicaram o seguinte: a facção paulista, colocaram aqui, ó, a facção paulista, essa imagem aqui, o deputado Gil Diniz, eu, a deputada federal Carla Zambelli, o deputado federal Eduardo Bolsonaro ao lado do Edson Salomão, presidente do Movimento Conservador, e um bando de informação, sabe o que? Falsa a respeito disso. Não conseguiram sequer acertar o nome das pessoas que eles relataram nessa matéria, que dirá no mérito. Mas vamos avaliar, vamos dar uma olhada. Primeira coisa, eles erraram. Eu não sou do Movimento Brasil Conservador, eu sou do Movimento Conservador. São coisas diferentes. Segundo, o Movimento Conservador não tem sede nessa Assembleia Legislativa. Nós temos sede na Ana Rosa, o endereço é público, qualquer um que acessar o Google, assim, era só ter dado um Google simples, escrevido Movimento Conservador, ia conseguir encontrar qual é a sede do movimento, verificariam que não é na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mas vocês são tão inúteis, vocês são tão ruins, vocês são tão fracassados no seu trabalho como jornalistas, que sequer tiveram o trabalho de pesquisar no Google. E outra, nós também temos, né, a Ana Carolina Campagnolo, que é deputada estadual. Ana Carolina Campagnolo, ela é do nosso partido, lá em Santa Catarina, faz um trabalho exemplar, e eles colocaram o nome dela de Ana Maria Campagnovo. Ana Maria Campagnovo, não faço ideia de quem é Ana Maria Campagnovo, mas como colocaram lá PSL Santa Catarina, deduzo eu que é a deputada Ana Carolina Campagnolo. Ou seja, eles não acertaram nem o nome das pessoas, imagine o mérito. Os senhores fazem um jornalismo jegue, um jornalismo lixo, e continua aqui a tentativa de campanha de destruição da imagem, principalmente em cima sobre o deputado Gil Diniz, colocando ele como que promovia um esquema de rachadinha no gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro, na época em que era assessor. Eles vão ter que provar isso, vão ter que provar e na justiça, porque o próprio deputado já disse aqui que entrará com um processo contra esse jornalista, e deixa aqui a minha sugestão que o próprio deputado Eduardo Bolsonaro também entre com um processo sobre esse jornalista, porque essa acusação é muito séria, e eles esqueceram de colocar, é claro que esse mesmo assessor que tinha acusado o deputado Gil Diniz, ele disse que não tinha provas de rachadinha na
na Assembleia de São Paulo contra o próprio deputado. Esqueceram de colocar isso na revista Isto É. Vejam só, senhores, que situação. E a deputada federal Carla Zambelli, ela não é do movimento Vem Pra Rua, ela é do movimento Nas Ruas. Outro erro da grande mídia, da imprensa, que diz que nós divulgamos fake news, quando eles são os que mais propagam fake news. Mas, senhores querem saber de uma coisa? Uma das maiores fake news foi propagada hoje mesmo, na parte da manhã, quando o jornal Estadão publicou isso daqui, olha, confirmando o presidente da República com coronavírus. E o próprio presidente desmentiu isso em suas redes sociais. Quem é que propaga fake news aqui, seus bandos de jornalistas? Quando abrir a CPI da fake news nessa Assembleia Legislativa, eu vou meter requerimento convocando cada um de vocês para virem aqui ter que se explicar o porquê divulgaram tantas matérias falsas, tantas notícias falsas, não só na época da campanha, como atualmente também. Canalhas, safados, sem vergonha, com mensagens de Satanás, só mandam mensagem errada, falsa, que nada tem a ver com a realidade. E olha que recentemente eu tive aqui a bancada do PSOL, que vive dizendo que eu divulgo fake news. Uma deputada, inclusive, entrou com um pedido de cassação do meu mandato no Conselho de Ética, porque o meu gabinete é o gabinete do ódio, então eu preciso ser investigado e precisam cassar o meu mandato. Logo no dia que aconteceu, né, veio a verdade a respeito daquela transição. Estou o senhor Rafael Tadeu preso. Quando eu publiquei aquilo nas minhas redes sociais, fui atacado à torta e à direita. Ah, é fake news, é fake news, é fake news, é fake news. Na metade da tarde, quando a Secretaria de Administração Penitenciária confirmou o caso, todo mundo desapareceu. Ninguém mais falava que era fake news. Mas a bancada ativista, que aqui é representada pela deputada Mônica, publicou em suas redes sociais o quanto o mundo precisa de mais amor, o quanto o mundo precisa de mais carinho, o quanto o mundo precisa de mais afeto, mostrando a imagem de um Os senhores são o que há de pior na sociedade. Eu sinto ojeriza, não só dos jornalistas, dos maus jornalistas, como aqueles que os defendem. Os senhores simplesmente estão perdendo a credibilidade. Aliás, estão tirando mais ainda das casas legislativas uma credibilidade que nós não tínhamos com relação ao povo brasileiro, porque vocês mentem na cara larga. Eu quero mostrar aqui, senhor presidente, para concluir o meu discurso, fake news, quem propaga não somos nós, mas isso daqui é a maior propaganda do conservadorismo dos últimos anos.